Gênesis capítulo 4, diferente da semana passada, nós vamos ler o capítulo inteiro. Bom? Então vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora por isto, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Adá e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, vimos na semana passada que Gênesis capítulo 4 é o desdobramento, talvez das consequências finais de Gênesis capítulo 3. O pecado, ele entra no mundo, o ser humano ele se torna distante de Deus, distante uns dos outros, distante da criação.
E no capítulo 4, então, a gente tem a forma talvez mais profunda e aterrorizante do que acontece. Na primeira parte, que vimos na semana passada, nós temos o relato do nascimento, Caim e Abel, né? Na sequência disso, nós temos um culto. Um culto acontece, onde a oferta de Abel é aceita, e nós vimos que Deus ele olha primeiro para o coração do ofertante, e depois para a oferta, e em contrapartida, a oferta de Caim não foi aceita. Caim, ele entrega algo como que dado de qualquer maneira, sem a menor importância, enquanto Abel, ele deu do melhor, da primícia e da gordura. Para um israelita que estivesse lendo isso, ainda no deserto, já tendo recebido a lei do Senhor, ele veria que Abel, ele cumpriu a palavra de Deus, ele cumpriu, levando das primícias e do melhor. Então vejam, falamos isso na semana passada, o problema de Caim e Abel e do seu culto não estava necessariamente na oferta, porque o Senhor olha para o coração e depois olha para o que foi feito. O problema não estava na oferta. Então assim, Caim, ele poderia ter entregado, sim, dos frutos da terra, né? Caim, ele era um homem da terra, um agricultor, assim como seu pai Adão, e ele poderia ter feito isso sem problema nenhum. A questão é que, primeiro, deveria ser das primícias do fruto da terra, separado com cuidado e com zelo para o Senhor, e em segundo lugar, de fato, com o coração no Senhor. Mas uma coisa que nós também vimos na semana passada, é que, e vejam irmãos, não existe coincidência na palavra de Deus. Não existe acaso no registro da palavra de Deus. Tudo tem intenção, tudo tem motivação. Sabe, é por isso que, por exemplo, um pregador chamado Martin Lloyd Jones, muitos já ouviram falar, daqui mesmo desse púlpito, mas um pregador galês morreu na década de 80, né, no século 20, assim, do seu tempo, dos maiores pregadores, e ele dizia o seguinte: nunca despreze uma vírgula do texto, nunca despreze um tio, porque o próprio Jesus disse que nem uma vírgula ou um tio irá passar da palavra de Deus, mas tudo é inspirado pelo Espírito. Logo, não existe acaso. E eu estou frisando isso pelo seguinte, vimos isso na semana passada. A maldição de Deus por causa do pecado humano em relação à terra foi uma maldição dizendo o seguinte: a terra não vai te ajudar. Enquanto aqui no lugar de delícias, no Éden, você tinha toda a possibilidade de se relacionar comigo, com a sua esposa, que eu te dei, né, o próprio Deus, comendo e cuidando da minha criação, fora do Éden, você vai ter que arar e cultivar a terra, do lugar de onde você saiu. Do lugar de onde você saiu. A terra não vai colaborar com você. A terra, então, é o objeto da maldição. Percebam que naquele primeiro momento, a serpente é amaldiçoada e a terra é amaldiçoada. Adão e Eva não são amaldiçoados. Eles recebem uma punição pelo que aconteceu. A expulsão do jardim, a questão da mulher em relação ao aumento de dores no parto. Por quê? Porque não tinha mais que nascer, tinha que morrer. Então vai ser difícil trazer vida agora para o mundo, porque o mundo jaz na morte. Colocar um filho no mundo é lutar contra a morte. E mais, a guerra, né? O que vai se tornar algo até muito pop, né? É conhecido como a guerra dos sexos. A mulher tentando se sobressair em relação ao marido, dominando ele e o seu casamento. Na verdade, talvez numa metáfora, numa alusão ao que Eva fez em relação a Adão, porque sendo Adão o líder provedor, aquele que tinha que ter protegido a Eva da serpente, ou se entregado no lugar dela, mas Eva toma o lugar dele, na verdade, levando o casal e a família a dar um passo que Deus proibiu.
Então Eva comandou aquela situação, sendo ainda assim o homem o completo responsável, tanto é que é quando ele come que o desastre acontece, né? Mas Eva comandou o processo e alimentou o seu marido, tentando ou trazendo a ideia de domínio, dominação. E Deus disse, olha, tuas filhas vão perpetuar isso, vai ser uma guerra. E mais, só que cabe ao teu marido, o teu marido vai te dominar, porque vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Irmãos, não tenham dúvida, nós falamos sobre isso no penúltimo sermão, eu acho. Não tenham dúvida que o feminismo é fruto disso. O feminismo, como projeto arquitetado ideologicamente, se trata de algo maligno que tem a intenção de feminilizar os homens para que se descumpra de maneira plena e completa o plano de Deus na criação. Por outro lado, você vai ter também o machismo. Quando Adão, ele dá nome, agora ela se chama Eva, e ele trata ela como posse. Enfim, irmãos, guerra, confusão. Tá? Confusão. Mas eles não foram amaldiçoados. Eles receberam punição. Quem foi amaldiçoado? Serpente e a terra. Caim entrega como oferta de culto a Deus algo, fruto do que foi amaldiçoado, a terra. Como quem diz o seguinte, aquilo que o Senhor disse, que nós não dominaríamos, que nós teríamos dificuldade, eu dominei e te entrego para você. Não é à toa que o próprio Deus vai repetir a mesma sentença. A terra, ela vai ser amaldiçoada, e só que agora, a partir de Caim, a coisa piora completamente. Piora completamente. Porque a terra não somente tinha recebido uma primeira maldição ainda no Éden, mas agora ela recebe uma maldição que tem relação com sangue, que tem relação com vida. Irmãos, na semana passada, eu parei exatamente no verso 8. No verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E aí eu coloquei 3 pontinhos, né? Irmão, se esse texto fosse, ou se alguém tivesse a brilhante ideia de transformar esse texto numa espécie de ópera, é ópera que se fala, né? Tem aqueles atos. Se isso fosse transformado numa ópera, esse momento aqui seria... Eu tenho dificuldade de entender qual seria o pior momento. Se seria Gênesis 3, ou seria o momento em que seres criados, a imagem e semelhança, representantes que eram para ser representantes da divindade na terra, olham uns para os outros, e a partir do primeiro, você tem um ciclo que se inicia de assassinato, de morte. E percebam o seguinte, a coisa começa com Caim, né? Caim ficou muito irado, já lemos isso, e Deus, a gente pensa assim, Deus não aceitou o sacrifício de Caim, a oferta de Caim. E sempre que eu li essa história, quando era adolescente, ou na escolinha assim, né? Eu sempre, a interpretação, a ideia que me traziam era que, caramba, Deus ficou irado com Caim, né? Deus ficou chateado. Eu acho que Deus vai castigar Caim. Por quê? Porque ele foi fazer um culto para Deus com um coração orgulhoso. Como quem diz, faço mesmo de qualquer jeito, não trago nem do melhor. Só que o que a gente vê é o Senhor Todo-Poderoso, Santo, procurando o miserável, eu ia usar outro termo, mas acho que não ia ficar de bom tom num púlpito, mas o miserável pecador, o bom e santo Deus, se mostra misericordioso, procurando o pecador e tentando levá-lo a uma reflexão de arrependimento. Por que você está irado? Senta aqui, vem cá. Por que essa cara feia?
Se você não fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Só que aí vem uma exortação. Olha, e é uma exortação muito parecida com o que foi feito em relação a Eva. Olha, o pecado jaz à porta. Cumpre a você o que você vai fazer, dominá-lo. Falamos também na semana passada, né? A primeira vez que a palavra pecado aparece como um animal selvagem que está à espreita, pronto para dar o bote. Ele jaz à porta, ele vai te pegar. Então, cumpre a você. Irmãos, o que Caim faz? Eu não sei se vocês já leram a partir dessa ótica. O que Caim faz? Caim deu de ombros para Deus. Gente, irmãos, tipo assim, a figura que me vem à mente quando eu leio esse texto é Chuck Norris, sabe? Chuck Norris. Todos sabem quem é? Ou só gente que tem alguma idade? Mas vocês sabem os memes. Cara, como é que você dá de ombros para um ser que com um sussurro, com um lampejo de pensamento, simplesmente ele afina uma veiazinha ou um microvaso que passa pelo teu cérebro e você volta para o pó. Ele não precisa nem levantar o braço. Ele pensa. E um microvaso se fecha no teu cérebro. E você cai. E o Chuck Norris, que o cara achava... Para vocês verem o nível de orgulho e prepotência de Caim. O Senhor o adverte, ele dá de ombros. E aí se fosse a ópera, né, a música ia começar a crescer. Ele dá de ombros. E a música tá crescendo. E aí ele chama Abel. Abel, que como nós vimos, ele não fala em momento nenhum no texto. Ele chama Abel e fala: vamos para o campo. Irmãos, se eu estivesse construindo essa ópera, aqui, pã, e tum, corta o som e fica tudo em silêncio. Vamos para o campo. Por quê? Porque na cosmovisão, na cultura judaica, todo crime que fosse cometido no campo já era considerado um crime premeditado. A ideia aqui, e o texto também vai afirmar isso, é que não houve um acidente, não houve uma discussão, não houve uma briga, não houve um desentendimento e de repente Caim perdeu a cabeça. Mas para um judeu que estivesse lendo isso aqui, para um israelita que estivesse lendo isso aqui, a tensão de alguém que te chama para ir para o campo e ele já sabe o que iria acontecer, era algo muito pesado. Por quê? Qual era a ideia? Matar alguém num campo é a ideia de matar alguém num lugar distante, pela própria distância de qualquer outra pessoa, você consegue abafar os gritos de socorro da vítima. A vítima não consegue ajuda. Foi premeditado. E além disso, além de abafar os gritos de socorro da vítima que está sendo assassinada, você não tem testemunha. Vamos para o campo. Bum, silêncio. Silêncio. E aí vem o seguinte. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão. Seu irmão. É a 6ª vez que a palavra irmão aparece aqui. A 7ª vez vai ser quando o próprio Senhor disser sobre o seu irmão. Caim se levanta contra Abel e o mata. Talvez Caim, em todo seu orgulho, seu narcisismo, não sei, ele esquece que ele deixou uma testemunha. Quem é essa testemunha? O próprio Deus. Deus, então, ele imediatamente estabelece um tribunal e passa a interrogar Caim. Passa a interrogar Caim. Vamos dar uma pausa aqui, um pouco, nesse trecho. O interrogatório de Deus em relação a Caim, no verso 9. Verso 9. Irmãos, a maldade humana e a maldade do pecado, que vai encontrar o seu ápice em Caim,
na verdade, vai se desdobrar. E há um acontecimento, depois que Caim é expulso, em que ele vai ser levado para longe, né? Vai ser expulso, ele novamente recebe da misericórdia de Deus. Por quê? Quando Deus marca ele na testa, e aí, o que era essa marca, irmãos? Não tem como saber, era uma marca. Uma determinada marca na testa, mas uma marca de misericórdia. Caim, então, edifica uma cidade, e a gente percebe que o que começou como uma bela história de Deus e sua criação num jardim, está terminando com a sua criação completamente corrompida, mas assim, completamente, distante do jardim, distante de Deus, e agora ao oriente do jardim, para mais distante do jardim, construindo uma cidade. É interessante quando a gente olha lá para Apocalipse, que sim, havia uma cidade nos planos de Deus. Só que a cidade de Deus é diferente da cidade dos homens. Na cidade dos homens, onde Caim e a descendência de Caim vai construir, a gente vai ter então esses três homens, Jubal, Jabal e o outro lá, onde eles vão desenvolver metalurgia, arquitetura, economia. Os caras vão cumprir o que a gente chama de mandato cultural. Nós temos então uma cultura sendo criada e estabelecida por homens e mulheres completamente distantes de Deus, numa cidade distante de Deus. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus a gente vê se revelado em Apocalipse, quando você tem uma cidade, sim, só que essa cidade, ela está em torno do jardim. Aonde o jardim que tem a árvore da vida, que a gente sabe que se trata do próprio Cristo, é o centro dessa cidade. E a partir do centro, essa cidade se desenvolve. Só que homens e mulheres caídos trabalham, manifestam os seus dons, aquilo que Deus deu para eles, não mais para a glória de Deus, a partir da árvore da vida, mas a partir de mentira, roubo, assassinato e distanciamento. E aquela primeira cidade é a mesma cidade que se desdobra ao nosso redor. Irmãos, e aqui fica talvez uma primeira aplicação e alerta para a igreja do Senhor. Não se iluda com a cidade. Em contrapartida, não odeie a cidade. Em contrapartida, não odeie a cidade. Mas não se iluda com os brilhos da cidade. Não se iluda com o que homens e mulheres que não amam a Deus constroem. Porque não é para a glória de Deus. E em algum momento, aquilo pode se virar contra você. Não deixe os seus olhos brilharem e o seu coração pulsar por coisas que a humanidade constrói, mas única e exclusivamente pelo Senhor, que nos tira dessa humanidade morta e torta, e nos endireita e nos dá vida para Ele. Então, a gente vê o ápice de Caim. Caim, quando Deus pergunta para ele: onde está Abel, teu irmão? Ele tem a coragem de dizer: não sei. Não sei. Irmãos, é ou não é o Chuck Norris? Não sei. Caim aqui definitivamente se alia com a serpente, se alia a Satanás, o pai da mentira, se manifestando não como o que a mãe dele pensou que ele seria. Este é o varão que consegui com o auxílio do Senhor, mas ele definitivamente se mostra como uma linhagem diferente, a linhagem da serpente, a linhagem da mentira e a linhagem da morte, uma linhagem que chega a esse acontecimento com o assassinato de Abel, mas que 7 gerações depois, irmãos, não tenham dúvida, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo, para a humanidade se corromper cada vez mais. Bastou 7 gerações, de Caim a Lameque, aonde em Lameque vai fazer o ato de Caim parecer
bobagem. Porque Lameque é o primeiro a ser registrado como polígamo. Ou seja, era um homem e uma mulher, agora o cara tem duas mulheres. Duas mulheres. E não só isso, ele chama essas duas mulheres, e esse Lameque, ele tem a coragem, e olha o ápice da maldade no coração humano, na 7ª geração, a ideia de completude. É assim, isto é o ser humano. Lameque é alguém que cerra as mãos para o céu, e faz uma musiquinha afrontosa. Isso aqui é um poema, é uma música, e ele está cantando isso de maneira irônica para Deus, dizendo o seguinte: meu tataravô, sei lá, o 7º, vai 7 tatais aí, matou um homem, eu matei 2. Sabe por quê? Isso ele está se regozijando com as suas 2 mulheres diante de Deus. Um porque me ofendeu, outro porque pisou no meu pé. E eu mato. E mais? 7 vai ser vingado, Caim vai ser vingado 7 vezes? Pois que o Senhor então me vingue 70 vezes 7. O ápice da maldade humana chega na 7ª geração de maneira plena, completa. Completa. Pausa aí. Eu estou igual Apocalipse, né? Por sessões, depois vocês vão encaixando tudo. Dá um jeito de encaixar isso aí na tua cabeça. Pausa aí. Vamos voltar para o interrogatório. Vamos voltar para o interrogatório. Respondeu: não sei. Sou eu o tutor do meu irmão? Irmãos, como é que está na versão de vocês esse verso? A resposta de Caim. Tutor, guardador, tem alguém diferente? Tutor, guardador, responsável. O guarda do meu irmão. Então, irmãos, o que Caim está fazendo aqui, ele está debochando da cara de Deus. Porque o termo que se traduziu dessa maneira, tutor, guardador, guarda, responsável, na verdade é o mesmo termo que se aplica a pastores que cuidam de ovelhas. É o mesmo termo. Numa tradução talvez mais fiel ao hebraico, Caim virou para Deus e falou assim: por acaso eu sou o pastor do pastorzinho? Porque Abel era o quê? Pastor. Por acaso eu sou o pastor dele? Eu sou o pastor do pastorzinho? É essa a ideia. E disse Deus: que fizeste? O que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama sobre a terra. És agora, pois, maldito. E aí, pela primeira vez, então, o que era apenas uma punição para o ser humano, o afastamento de Deus, a dificuldade para se viver, para se viver na terra, a dificuldade para se viver como família, e Deus não os amaldiçoara, porque a semente da promessa ia vindo ali você tem definitivamente Deus dizendo: você é maldito. E volta aquilo que eu falei na semana passada. Pela segunda vez o termo maldição aparece no texto. Na verdade, terceira vez, se eu não me engano. Maldita a serpente, maldita a terra, agora maldito é Caim. Caim e toda a sua linhagem. E eu havia dito isso na semana passada, não é? Que, irmãos, tirem da cabeça essas bobagens de que, fulano... deixa eu resumir isso numa só frase: não tenha medo de voodoo. Não precisa ter medo de voodoo, porque só existe um que amaldiçoa. Quem? Deus amaldiçoa. Ninguém mais amaldiçoa. Satanás irmãos, olhem para Jó. Satanás só pôde fazer o que fez com Jó porque Deus disse: vai lá, eu garanto, só não vai tocar na vida. Mas homem, mulher ou ser maligno tem o menor poder ou condição de lançar qualquer tipo de praga ou maldição sobre os filhos de Deus. Portanto, não tenham medo dessas bobagens. Não tenham medo dessas bobagens. Mas pastor, e os que não são filhos de Deus? A saber, filho de Deus é somente
aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. De maneira simples, tá? Como Senhor e Rei. E aqueles que não são os filhos de Deus, eles podem receber maldição? Irmãos, eles não podem. Eles já são malditos. E irão pagar no seu próprio ser toda as suas ações e os seus dons sendo levados a efeito e que não são para a glória de Deus. Sabe, aqui eu estou lembrando dos filhos de Caim. Ah, você é metalúrgico? Ok. Você faz isso para a glória de Deus? Não. Então você está perdido. Você é advogado? Você é desenhista? Você é médico? Você cuida? Você varre a calçada dos seus vizinhos? Varro. É para a glória de Deus? Não. Ele vai voltar. Porque tem que ser para a glória dele. Tem que ser para a glória dele. Então nós temos aqui o próprio Deus amaldiçoando Caim. E definitivamente ele faz parte da linhagem da serpente, se aliou a Satanás. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Irmãos, Caim aqui, a ideia, novamente, Caim não está arrependido. Ele não está arrependido. Já viram um filho que fala assim para o pai, eu não mandei você me ter, agora tem que criar. Já viram? Ou já falaram? Eu já falei isso. Minha mãe não está aqui hoje, mas eu já falei isso. Ninguém mandou me ter, agora tem que criar. É mais ou menos isso que Caim está fazendo aqui. Caim não está arrependido, novamente continua sendo um homem de coração duro. É como bem disse o Paul Washer em uma das suas brilhantes pregações, que se fosse possível, se isso acontecesse de um dia, o Senhor Jesus Cristo bater nas portas do inferno, e alguém abrisse e estivessem lá então todos os homens e mulheres que passaram a sua vida odiando o Senhor e o Pai dele, e estivessem ali então, naquele local terrível, horrível, a ranger de dentes e sofrimentos eternos, e Jesus dissesse assim, basta que você dobre o seu joelho e você vai sair daí. Essas pessoas bateriam a porta na cara de Cristo e diriam, nós não te queremos, porque isto é o homem sem Deus, um ser corrupto, extremamente corrupto, que odeia Deus e odeia o próximo até o fim, até a sua morte. Como bem disse Paul Washer também, o que eles não esperam é que se cumpra de fato o texto que diz que todo joelho se dobrará diante dele. E mesmo aqueles que não quiserem se dobrar, terão as rótulas dos seus joelhos dilacerados e eles vão ter que cair, porque ele é o Senhor e Rei. Sabe pessoas que falam assim, eu preciso botar Jesus no centro da minha vida, né? Meus irmãos, não se iludam com esse tipo de coisa. Jesus é o centro da sua vida, queira você ou não. Jesus é o centro da vida de todo mundo, queiram eles ou não. O Senhor é o centro. Irmãos, nós temos então aqui, primeiro, o avanço do pecado na raça humana. Como eu falei, esse desdobramento. Não se... Sabe aquele bebê bonitinho? Né, que a gente vê foto de vez em quando? Jonathan Edwards, pastor, teólogo, calvinista, ele chamava os bebês, as crianças de little snakes, pequenas serpentes, porque todos estão debaixo da serpente, enquanto não houver redenção. Aí você fala, que isso, pastor? Está exagerando. Alguém aqui já viu um jacaré nascendo? Assim na televisão? Já viram? Bota lá no Animal Planet, acho que é isso. Você vai ver lá, aquele calangozinho, bonitinho, aquele lagartinho, né, nascendo. Dá alguns meses.
Dá alguns meses e bota o dedinho, faz um carinho no dentinho dele. Isto somos nós. Isto somos nós. No entanto, Jesus Cristo é aquele que, diferente de Abel, que teve o seu sangue derramado na terra, amaldiçoou a terra, mais ainda, amaldiçoou agora completamente o ser humano. E mais, o sangue de Abel clama ao Senhor por justiça. O sangue de Jesus é o mesmo sangue que cai sobre a terra, mas não amaldiçoando, mas trazendo vida. O sangue de Jesus, diferente do sangue de Abel, não é um sangue que clama por vingança ou justiça, mas é um sangue que anuncia perdão. Perdão. Seja perdoado. Seja perdoado. Irmãos, um segundo ponto que eu falaria, mas só vou anunciar, só vou dar o enunciado aqui, para partir para o fechamento do sermão. O segundo ponto que eu falaria é sobre uma dinâmica religiosa do pecado. Uma falta de amor crescente, que vai contaminando toda a sociedade. Esse é o problema da religião sem Cristo, onde nós vamos encontrar Caim e Abel sendo citados pelo menos 4 vezes de maneira explícita no Novo Testamento. E a conclusão que a gente chega é que não somente o homem sem Cristo caminha para a morte, mas a religião sem Cristo mata. Mateus capítulo 7. Alguém abre para mim aí, Lucas capítulo 11. E faça a leitura do verso 50 e 51. Em voz alta, por favor. Para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, derramando desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o da Caim, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. O contexto aí de Lucas é que Jesus Cristo está falando sobre os homens da religião da época. E ele faz essa associação com Abel, falando sobre sangue derramado, falando sobre falta de amor. No livro de Judas, no verso, só tem um capítulo, Judas 11, Judas se refere também aos falsos mestres que prosseguiram pelo caminho de Caim. Então você tem em Caim uma relação perfeita com uma tentativa de se aproximar de Deus sem Cristo. Uma tentativa de se aproximar de Deus pelas suas próprias obras, pelo seu próprio orgulho. Uma correlação feita pelo próprio Jesus e depois por Judas, no verso 11, em que profetas e homens religiosos são do caminho de Caim, porque levam à morte com a sua falsa doutrina. Então, religião sem Cristo mata. Te torna um religioso, que se enquadra em Mateus 7. Senhor, Senhor, eu fiz em teu nome, Jesus diz, nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Irmãos, uma pincelada rápida sobre isso. Religião sem Cristo se trata de tentar colocar como imposição na vida de vocês algo que Jesus não falou, ou algo que a palavra de Deus não falou. Então, por exemplo, eu, como pastor de vocês, não tenho o direito de proibi-los sobre questões que a Bíblia não proíbe. E ninguém tem esse direito de fazer isso com vocês. Eu não tenho, por exemplo, o direito de proibi-los de ingerir bebida alcoólica. A palavra de Deus não proíbe. Ela exorta,
ela orienta, ela vai afirmar cautela. Mas a palavra de Deus não proíbe. Eu não posso proibi-los. A palavra de Deus não proíbe que vocês dancem. Eu não sei dançar. O Pedro e as meninas até sabem. Bota a música, eles gostam de rock. Dançam que é uma beleza. A palavra de Deus não proíbe vocês de dançarem. Agora, a gente não vai botar, né, determinadas roupas e fazer determinados momentos sensuais que irão corromper ou escandalizar nossos irmãos. Tudo tem relação com cautela, tudo tem relação com estarmos conectados com Cristo, vivendo felizes para a glória dEle, comendo, bebendo, festejando e dançando, porque somos livres nele para isso, mas ainda assim refletindo a santidade dEle. A religião sem Cristo mata, adoece. Fujam, irmãos, fujam de determinados pregadores de internet, YouTube e tudo mais. Sabe? Se a mulher pode ou não pode cortar o cabelo, esse tipo de coisa. Na igreja em que eu nasci, fui criado, uma vez o pastor me chamou para um gabinete pastoral. Eu acho que o único gabinete pastoral que eu tive na minha vida, o único, eu era um adolescente, estava saindo da adolescência. O único gabinete pastoral que eu tive na minha vida. E ele me chamou num gabinete porque eu estava deixando a barba crescer e barba não era coisa de Deus. Eu acho que é a única referência que eu tenho de um gabinete pastoral. Para mim falar uma bobagem dessa. Religião sem Cristo é religião de Caim. Que leva para a morte, que leva para a tristeza. Também não posso obrigá-los o que a Bíblia não obriga. Sacrifícios, correntes de orações, patuais, amuletos e mandigas. Sal grosso. Só para churrasco. Apesar de que tu pode moer ele, né? Que também fica bom na comida. Banho de sal grosso e arruda. Irmãos, é cada loucura de religião sem Cristo. Sabe, gente que está se cobrindo de cabeça aos pés. E assim, a Bíblia orienta, se alguém faz aquilo com fé no Senhor e pelo Senhor, que deixa Ele fazer. Ok. Mas conquanto esteja no Senhor. Se você tem contato com pessoas assim, você sai mal. Você sai julgado e condenado por essas pessoas que se acham melhores do que você porque estão de roupão. E amuletos e macumba gospel e tudo mais. Muito bem, eu só precisava falar isso. Irmãos, por fim, e já caminhando para a mesa do Senhor, o grande finale desse capítulo é espetacular. É espetacular. Porque quando você tem então a história dos descendentes de Caim, que constroem uma cidade e desenvolve cultura distante do Éden, distante de Deus, ou seja, não para a glória de Deus, mas para a glória da serpente. Quando você tem a impressão de que tudo está perdido, Abel morreu e está clamando da terra por justiça. Quando você tem essa ideia de que tudo se acabou, vem o verso 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos, e daí começou a se invocar o nome do Senhor. Então, uma primeira linhagem nasce de Caim, com a finalização do sétimo da geração, levando até as últimas consequências toda a distância de Deus e da humanidade. Mas o Senhor provê uma linhagem dentro de uma promessa, uma semente da promessa, uma linhagem da promessa. E a partir de Sete, ele tem um filho Enos, e a partir disso se começa a invocar o nome do Senhor. Então o Senhor mantém firme os seus planos e a esperança no coração do seu povo. O Senhor está guardando uma linhagem, aquilo que eu falei em Apocalipse, que Ele vai criar um povo a partir de uma linhagem que Ele diz, é meu.
E o Satanás e seus filhos não vão tocar. O Senhor prepara uma linhagem para que se concretize definitivamente em Jesus Cristo. E de tudo, a mensagem de Cristo e do Evangelho é que não há nada que você possa fazer para redimir os seus pecados. Ele faz tudo. Você só exerce uma fé que nem sua é dada por Deus. E assim a gente vê também aqui no texto. Irmãos, Gênesis capítulo 4, verso 1. Adquiriu um varão, concebeu e deu à luz a Caim, então disse, Eva, não é? Adquiriu o varão com o auxílio do Senhor. Nós temos aqui embutida nessa frase a primeira pessoa do singular. Quem adquiriu o varão? Eu. Eva. É Eva dizendo, eu adquiri o varão e Deus me ajudou. Eva aqui meio que está desenvolvendo uma teologia muito famosa hoje, que diz inclusive que a base dessa teologia está escrita na Bíblia, através do seguinte verso, faça a tua parte que eu te ajudarei. Vocês já viram esse verso na Bíblia? Está na Bíblia do Satanás. Porque não está na palavra de Deus. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Eva está dizendo, eu adquiri um filho, homem, e ele me ajudou. Ela depositou fé no elemento errado, na pessoa errada. Porque o verdadeiro filho de Deus viria de uma virgem. Não seria obra humana, é graça. E a gente vê esse desdobramento no final do capítulo com a palavra de esperança de Eva, de novo. Quando ela diz o seguinte, e ela deu à luz um filho, verso 25, a quem pôs o nome? Sete. Será que foi à toa esse nome? Sete. E olha o que ela diz agora, talvez arrependida do seu pecado religioso. Deus me concedeu, não fui eu, foi graça. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque ele vai manter a sua palavra até o fim, e virá o que vai esmagar a cabeça da serpente, através da linhagem agora de Sete. Eu não fiz nada, ele me deu. Amém? Eu não fiz nada. O Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma mesa. O Senhor nos deu os elementos. O Senhor disse, este elemento se trata do meu corpo. Gostaria de chamar aqui à frente o Berg e o Marcelos para nos ajudar. Diante de toda essa história, aquele que nasceu da Virgem, que viveu sem cometer pecado, que por vontade própria se entregou para morrer, e tanto agradou ao Pai, que foi ressuscitado por Ele, Ele disse antes de tudo isso, esse elemento, o pão, passa-se a representar agora o corpo do Cordeiro, que é feito então em pedaços. Ele se deforma, ele não é cortado com uma faca ou com algo afiado, mas ele é brutalmente desfeito da sua forma original, porque brutalmente o corpo do Cordeiro foi posto naquela cruz. Da mesma maneira, ele institui o elemento da nova aliança. Um recipiente com o produto da uva, o vinho. Sim, irmãos, hoje o nosso vinho ou o nosso suco, ele é doce.
Mas a ideia do vinho é algo amargo, é algo que desce queimando e que incomoda. Porque se trata do terror, do sangue do Cordeiro sendo derramado sobre a terra para a remissão de pecado do seu povo. Um sangue que, diferente do sangue de Abel, não clama por justiça, mas afirma a justiça, oferecendo perdão. E ele diz então, a partir desses dois elementos: comam e bebam da minha carne e do meu sangue, para que vocês vivam, e vivam para sempre. A mesa do Senhor é dada para homens e mulheres que têm consciência dos seus pecados, mas que também têm consciência do perdão que existe na cruz de Jesus. Se você foi batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e se encontra em plena comunhão com os irmãos da sua fé, no Cordeiro de Deus, você é convidado a comer e beber da carne e do sangue de Cristo. Não negue um elemento como esse por causa de pecado cometido, porque o seu pecado é muito maior. A negação da graça e dos meios de graça instituídos pelo Senhor é pecado muito maior do que qualquer outro pecado que você possa ter cometido. Mas este é o momento de reflexão e de arrependimento. Sonde o seu coração. E enquanto entregamos os elementos, em silêncio, após tomarmos dos elementos, ou antes, vamos cantar. Tá bom, então após. Vamos cantar ao Senhor, após tomar os elementos e caminhamos para a finalização do culto. Vamos fechar nossos olhos?